Tá, então, rapaziada, times entrando em campo novamente, dessa vez não tem pra onde correr, rapaziada. É o jogo de volta, jogo decisivo. São Paulo e Cuiabá vão fazer essa grande final da Copa do Brasil, jogo disputado no Maracanã, não é no Morumbi. Maracanã lotado, rapaziada, com as duas torcidas presentes no estádio. Galera, estamos chegando na reta final de mais uma temporada aqui com Cuiabá, nesse modo carreira. Passamos muitas coisas nesse ano, jogamos nossa primeira Libertadores e estamos na final da Copa do Brasil e disputando pau a pau ali com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. No episódio passado arrancamos um empate fantástico no finalzinho contra o Atlético Mineiro pelo primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, semifinal. E depois vencemos eles 2-0 na volta, avançando para a grande final, cara. E vamos pegar aí o São Paulo. Vamos fazer essa partida completa para vocês aí, esses dois jogos. Vou mostrar também o final do Brasileirão. Vamos ver quem vai ser campeão. Tô ansioso, rapaziada. Eu quero saber logo quem vai ser o campeão. Tomara que seja o Cuiabá. E além dessas duas partidas aqui na Copa do Brasil, como eu falei, vamos ter Sport Recife, Palmeiras, jogo difícil, e fechar o campeonato contra o Atlético Goianiense. Pode ser que seja a última rodada de fato, né, para decidir quem será o campeão, ou então já vamos até saber o resultado. O Atlético Mineiro tá 3 pontos na frente. Olha lá, assim tá a tabela, ó, 35 jogos já se foram, 83 para o Atlético e 80 para o Cuiabá. Flamengo ali ainda sonha com alguma chance de ser campeão, com 77, mas eu acho muito difícil. Vai ficar entre Atlético e Cuiabá, mano. Vai ser decidido isso nesse episódio. Então, cara, pra me ajudar, vocês estão gostando demais dessa série e eu também tô gostando de trazer pra vocês. Fortalece aí, mano. Deixa o likezão já no começo do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for. Não dá essa bobeira aí, se inscreve logo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, nenhum vídeo desse modo carreira. E antes de terminar a temporada, vou resolver com vocês sobre a seleção brasileira. Eu fiz um post lá na aba comunidade, né, rapaziada, e muita gente votou. E a opção que ganhou foi ficar no Brasil e também treinar a equipe do Cuiabá. Os dois juntos, né, a seleção brasileira e o Cuiabá. Foi essa a opção que ganhou, então eu vou continuar no Brasil, rapaziada. Vocês que mandam aqui nesse episódio, nesse modo carreira, vocês que mandam, então está decidido. Eu vou deixar aí na tela dois comentários muito legais aí que eu achei, né, na seção de comentários do episódio passado. O primeiro foi o Pita Luiz 898, ele diz assim: era só treinar nas seleções quando tivesse alguma competição, como por exemplo, né, a Copa América, a Copa do Mundo, a Eurocopa e assim vai. Eu achei muito legal esse comentário, eu iria fazer isso, rapaziada, mas vou decidir continuar na seleção brasileira. E também tivemos aí a sugestão do canal Dois Gamers. Ele falou assim, galera, vai para a seleção da Alemanha, eles estão passando por um péssimo momento na vida real. Seria legal, né, treinar a seleção da Alemanha, mas sei lá, cara, eu sou brasileiro, o Brasil me chamou. Eu preciso treinar o Brasil, continuar essa saga aqui até a Copa do Mundo e trazer o Hexa. Então, muito obrigado aí pelo comentário de vocês dois, pela sugestão e tudo mais. Mas está decidido, vou continuar aqui no Brasil e continuar treinando também a equipe do Cuiabá. Então, vamos voltar, mano. Vamos fechar de vez aí essa temporada, esse episódio. Estamos terminando a segunda temporada e, claro, vai continuar, vai ter terceira temporada, quem sabe quarta, quem sabe quinta. Isso vai depender do apoio de vocês, né, durante a série, durante os episódios. Se tiver deixando like, se tiver assistindo, eu continuo. Mas quando eu sentir, galera, que tá parando, que vocês não estão curtindo, não estão apoiando mais, infelizmente eu vou ter que parar a série também. Mas vamos lá, cara, chegou o momento, vamos para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Time escalado, time titular para essa partida, time que todo mundo já conhece, contra o São Paulo, que vem com o Luciano, Calleri e outros jogadores muito importantes para a equipe deles, claro que tem uma qualidade sensacional. Mas vamos lá, mano, vamos em busca desse título, eu quero muito essa Copa do Brasil. Vou fazer essa partida com os melhores momentos, o jogo de ida e também o jogo de volta. Vambora, vambora, rapaziada, Cuiabá e São Paulo para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Os dois times vão entrar em campo para fazer essa belíssima partida. As escalações já estão preparadas aí para esse grande jogo. Vamos lá. Cuiabá tá jogando em casa, favorecendo aí, sendo favorecido pela sua torcida. Os jogadores vão se cumprimentando, vai começar a partida, a bola vai rolar. Rapaziada, tá tendo aí um som, né? Deixei o som de fundo pra vocês do jogo. Não sei se tá alto, não sei se tá baixo. Não sei como tá. Espero que esteja baixo, né, rapaziada? Mas lá vem o Cuiabá. Primeiro lance da partida aos 3 minutos. Bola pela direita. Daverson chutou, travado na marcação. Calleri recupera ela e tenta o contra-ataque para o São Paulo. Não acontece nada. Vinícius
pelo meio, o lateral direito vai carregando, passou pelo jogador. Ele ficou no chão pedindo uma falta, mano. Ele ficou sentindo ali e tudo mais, foi falta para o São Paulo. O Bauerman foi chamado pelo árbitro, tomara que não seja expulsão, cara. Não pode expulsar por esse lance. Seguiu o jogo muito bom, ainda bem. Então, cara, não sei como é que tá aí, não sei se tá alto, não sei se tá baixo. Eu tenho até medo, né, de vocês não estarem escutando minha voz. Mas tô abaixando aqui, cara. Vou deixar um pouquinho mais baixo, né? Tomara que esteja bom pra vocês. Pra saber o som do jogo e tudo mais, não espero que não esteja atrapalhando. 34 minutos, não aconteceu muita coisa ainda na partida nessa final desse primeiro jogo. Caleri vem carregando, o São Paulo joga muito bem. Caleri chutou, passou pelo lado, mané. Que jogada perigosa. Quase marca a equipe do São Paulo com o Caleri. E lá vem o Cuiabá, bola pela esquerda, René, vai trocando passes, Sobral, fez um lançamento na área de cabeça por cima do gol. Jogada perigosa pro São Paulo, jogada perigosa pro Cuiabá, mas nada de bola na rede. 46 minutos, chegamos ao final do primeiro tempo. Rapaziada, nosso time não tá jogando tanta bola assim não. Vou tirar o André e colocar o Jonathan Cafu, mano. Essa vai ser a única alteração pro segundo tempo. Vambora. Se for 1 a 0, rapaziada, já tá de bom tamanho, mano. Já tá um bom resultado aí, né? Não podemos perder. Perder que é pesado. O próximo jogo vai ser contra o São Paulo, claro, né? Da Copa do Brasil, na casa deles no Morumbi. Quase saiu o gol. Bola sobrou com o Jonathan Cafu. Ele avança, defendeu o goleiro de novo. Escanteio, 53 minutos. Penha na bola, fez o lançamento na área, afasta a zaga do São Paulo. Sobrou com o Luciano. Pode fazer o contra-ataque. O Caleri tá na ponta esquerda sozinho, tá em posição de impedimento. Se tocar, não vale. Ainda bem que não tocou, segue o jogo. Por enquanto aí estamos com 42% de posse de bola. O São Paulo tá com 58%. 12 finalizações contra 4. 6 no gol, né, do São Paulo e 0 no gol do Cuiabá. Estamos até melhor na partida, mas por enquanto nada de gol, nada de bola da rede para o São Paulo ou para o Cuiabá. 87 minutos, rapaziada, tá acabando a partida, nada acontece. Pode ser que aconteça agora no finalzinho, 93. Acaba, juiz, pelo amor de Deus. Lucas Moura vem carregando e acaba a partida, rapaziada. Fim de papo. 0 para o Cuiabá, 0 também para o São Paulo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Vamos fazer nosso primeiro jogo aqui no Brasileirão agora nesse episódio, rapaziada, vai ser contra o Sport. E, cara, não tem jeito, não tem como descansar. E uma coisa boa aconteceu, mano. Vamos ver aqui na tabela, ó. O Atlético Mineiro já fez seu jogo, está com um jogo a mais e perdeu a partida. Tomou de 1 a 0 pro Botafogo, rapaziada. Então é nossa chance aí agora vencer o Sport e colar na tabela. Se o Cuiabá vencer, vai ficar com 83, mas vai perder ainda no saldo de gols. E fizemos a partida contra o Sport, cara. Logo a 1 minuto no comecinho do jogo, bola pela direita, lançamento na área e Diego Souza faz 1 a 0 pro Sport pra cima do Cuiabá. Começamos mal. Mas no início do segundo tempo também começou a reação do Cuiabá. Davidson dominou, tocou de lado e o nosso artilheiro Vidia marcou o gol de empate, 1 a 1, empata o Cuiabá. A partida seguiu, cruzamento na área, família zaga tirou, mas na volta o Everton marcou o gol do Sport fazendo 2 a 1. Cuiabá perdendo a partida por enquanto. O Cuiabá precisava da vitória de qualquer jeito, cara, mas infelizmente não conseguiu. Gol de cabeça do Sport, 3 a 1 no placar, derrota à vista. E foi isso que aconteceu, rapaziada. Perdemos um jogo muito importante, vacilamos e o Atlético Mineiro se deu bem nessa. Nossa, rapaziada, demos muito mole nessa partida contra o Sport, cara. E o Flamengo venceu seu jogo e passou o Cuiabá. Caímos para a terceira colocação. Tá tudo embolado, rapaziada. O Atlético Mineiro tá com 83, Flamengo 80, Cuiabá 80, Palmeiras com 76. Faltam 2 jogos, 6 pontos em disputa. Cara, era vencer essa partida e colar lá no Atlético Mineiro e tirar um pontinho em 6, cara. Demos muito mole. E chegou proposta pelo Penha, rapaziada. Olha só, tá sendo disputado aí por vários times. Vamos aumentar aqui. Ficou só o Shakhtar pedindo aí 6 milhões e 500, né, 400 por ele, mano. Não vou aceitar, né, claro, até o Atlético Mineiro tava querendo ele. Não vou aceitar, um jogador muito importante para o Cuiabá. Depois desse baque, rapaziada, vamos ter que voltar a nossa cabeça para a Copa do Brasil. Vamos fazer agora, de fato, a final da Copa do Brasil. Vamos ver quem será o grande campeão, São Paulo ou Cuiabá. E engraçado, cara, que essa partida vai ser disputada no Maracanã, não vai ser no Morumbi, não. Primeiro jogo foi 0 a 0, rapaziada. Quem vencer é o grande campeão. Cara, batalhamos muito para chegar aqui. É a hora de mostrar nosso valor. É a hora de mostrar que o Cuiabá é capaz de ser campeão dessa Copa do Brasil. Jogo decisivo contra o São Paulo é vencer ou vencer e trazer o primeiro título da Copa do Brasil
da história do Cuiabá. Vamos embora pra cima em busca de ser campeão. Tá, então, rapaziada, times entrando em campo novamente, dessa vez não tem pra onde correr, rapaziada. É o jogo de volta, jogo decisivo. São Paulo e Cuiabá vão fazer essa grande final da Copa do Brasil, jogo disputado no Maracanã, não é no Morumbi. Maracanã lotado, rapaziada, com as duas torcidas presentes no estádio. E começa o jogo, mais uma vez, né, nessa partida, nessa grande final, trazendo os melhores momentos para vocês. 11 minutos, é escanteio aí pro São Paulo, pro Cuiabá. Bola na área, afasta o goleiro com soco, bela tirada. A bola vai sobrar no meio campo com o São Paulo, não acontece nada. No jogo passado, o Cuiabá jogou melhor. Carrinho aí, rapaziada, perigoso. O jogador quase se machuca, o André é chamado pelo árbitro, rapaziada, vamos ver se vai ser vermelho, se é amarelo. E ele toma amarelo, ainda bem, conseguiu sair dessa. Foi um carrinho perigoso ali no meio campo, mas lá vem o Cuiabá pela esquerda. Vidia vai trazendo ela, o Daverson se desmarca, ele consegue tirar 2 da jogada, vai avançando, ninguém segura, defendeu o Rafael. Segura firme o goleiro do São Paulo, primeira chegada nossa aí, de verdade, chegada perigosa. Estamos jogando melhor, 2 chutes aí contra 0 do São Paulo, 2 no gol contra 0 também. Nossa equipe sempre com menos posse de bola, né, galera? Mas nossa equipe é objetiva. Chega, faz o gol logo e vence a partida, mano. E é isso que é importante. Bola na rede, 1 a 0 é gol e 1 a 0 é campeão. Vambora, 45 minutos, vem o Caio Paulista pela esquerda. Roubamos a bola, beleza, mas é final do primeiro tempo. Apita o juiz. 0 a 0 por enquanto, termina o primeiro tempo. Olha só, galera, nosso time aí tá assim, até que estamos jogando bem, galera. O René tá muito cansado, não vou tirar ele, vai continuar no campo. Só vou tirar aqui o André, mano. Tá com amarelo, jogando mal, vou colocar o Pita, que é nosso salvador. Vai que ele faz o gol do título pro Cuiabá. 70 minutos, rapaziada, e nada acontece, mano. O jogo vai seguindo, né? Tiro de meta pro São Paulo, bola pra frente. Ganhamos. Vidia, que tá jogando muito mal nessa final. Ele recupera 4 contra 4. Pode fazer uma belíssima jogada. Ele avançou, chutou! Que golaço! É o primeiro do Cuiabá! Que bela finalização de fora da área. Que golaço do Vidia. Ele tirou o primeiro e mandou no canto do goleiro Rafael para fazer o gol. Tava jogando mal, mas agora acordou para a partida e faz 1 a 0 Cuiabá. Show de bola, rapaziada. Estamos vencendo por enquanto, sendo campeão da Copa do Brasil. Vem o Nestor com ela, vem carregando o São Paulo, bola para frente. Quem é? Pucaleri. Ele consegue ganhar na corrida, chutou. Era o Michel Araújo. Ele faz o gol de empate para a equipe do São Paulo logo na sequência. Olha aí, o Nestor estava com a posse de bola, a marcação chegou, não conseguiu tirar. O nosso zagueirão perdeu na corrida e o Michel Araújo consegue ganhar e fazer o gol de empate para o São Paulo. 1 a 1, São Paulo e Cuiabá na final. 92 minutos, rapaziada. Pode sair um gol agora do Cuiabá ou então não sei o que vai acontecer. Bola para frente. Lá na frente, Daverson defende o goleiro. Vamos na sobra. Vidia! Não acredito, mano. Aos 92 minutos ele marca o gol. Que isso, cara. Não tô acreditando, velho. Gol do Cuiabá. Lançamento pra frente. Daverson dominou. Conseguiu o chute. Goleiro defendeu e na sobra Vidia marca, mano. Caraca, velho. É o gol do título. Esquece, mano. Não tô acreditando, rapaziada. É o gol do título, mano. Vambora, Vidia. O brabo, nosso artilheiro, marca o segundo gol dele e o segundo gol do Cuiabá. Vambora, juizão. Acaba. Lateral, 95 minutos. É só acabar, juiz. Bola ali e apita! O Cuiabá é campeão da Copa do Brasil. Primeiro título de Guilherme XP com o Cuiabá. Primeiro título do Cuiabá na história da Copa do Brasil. Esse título eu dedico aos jogadores, cara, que fizeram uma campanha sensacional nessa Copa do Brasil. Batemos na trave na semifinal do ano passado. Foi sofrido, foi dolorido, mas chegamos na final e conseguimos vencer do São Paulo. Parabéns a todos os jogadores e parabéns a essa torcida do Cuiabá que merece esse título. Tá aí, galera. Cuiabá campeão da Copa do Brasil para cima do São Paulo. 2 a 1
Nosso herói acabou sendo o Vidia, mano, que fez 2 gols nessa final, um aos 93 minutos. Cara, na boa, não acreditei. Papo reto, pensei que tava impedimento, alguma coisa assim. De fato, eu pensei que ia terminar o jogo e ir pros pênaltis, mas foi o gol do Cuiabá, mano. Muito bom, muito bom. 2-1 pro Cuiabá no agregado campeão. Tá aí, ó, Cuiabá campeão da Copa do Brasil de 2024. Agora só falta o Brasileirão, vamos lá. Mas aqui, o artilheiro da Copa do Brasil foi o Calhério do São Paulo, vice-campeão, com 8 gols em 10 partidas. E nas assistências, ó, todo mundo. Gabriel do Mirassol, Jean Lucas do Santos, Paê do Vasco, Arboleda do São Paulo e o Nestor também do São Paulo. Todo mundo aí com 4 assistências. Galera, fomos campeões, beleza. Tô muito feliz com esse primeiro título aí do Cuiabá, com o Cuiabá, né? Mas temos que ver aqui alguma coisa que tá acontecendo de ruim no SM. Estamos aí no dia 29 de outubro, mano, e olha só, os jogadores que estão emprestados, cara, vão sair da nossa equipe durante aí a temporada. No caso são o Lucas Mineiro, o Ronald, o Quagliata e também o Jonathan Cafu. Os 4 são jogadores que estão de empréstimo na nossa equipe, né, e vão sair no dia 4 de novembro desse ano. O Lucas Mineiro tá emprestado pelo Sport de Braga. O Ronald, volante, quase não uso ele, né, mas está emprestado pelo Fortaleza. O Quagliata também não, um jogador que eu quase não utilizo, mas é um jogador bom, emprestado pelo PAOK, vai sair da nossa equipe no dia 4. E mesma coisa com o Jonathan Cafu, 67 de overall, está emprestado pelo Corinthians, vai sair daqui a alguns dias da equipe do Cuiabá. Aí eu te pergunto, mano, por que isso acontece? Por que ele não sai lá em dezembro, que não tem mais partidas? Esses jogadores vão sair antes de finalizar o Brasileirão e também, se eu fosse campeão da Libertadores, iria jogar um Mundial, tal, alguma coisa assim. E esses jogadores não estariam mais na minha equipe. Não tem sentido nenhum isso, rapaziada, e isso precisa ser corrigido. O jogador precisa sair no final da temporada. A distribuição aqui do calendário, né, da temporada no SM, no Brasil pelo menos, é muito errada. O SM precisa rever isso e precisa consertar aí a tabela de jogos, o calendário do futebol sul-americano. Se não fica ruim, né, rapaziada? Acaba perdendo jogadores importantes para a reta final aqui de algum campeonato, no caso é do Campeonato Brasileiro. Mas é importante mostrar, né, porque os jogadores saem do nada e vocês ficam sem entender. Eles vão fazer essa partida contra o Palmeiras, mas vão perder a última rodada, que é no dia 10, né? Fazer o quê, né? O SM precisa consertar isso. Deixando isso de lado, vamos para a 37ª rodada, vulgo penúltima rodada do Brasileirão. Ainda temos chance de ser campeão também do Campeonato Brasileiro, mas depois do último jogo contra o Sport ficou difícil. Mas vamos lá, rapaziada, temos que vencer os 2 jogos, torcer para o Atlético Mineiro perder os seus 2, ou então perder um e empatar o outro, pelo menos não pode vencer uma partida, senão já era para o Cuiabá. Bola na direita, quem é que tá com ela? É o André, ele ganha! Boa, boa, rapaziada. 1-0 Cuiabá pra cima do Palmeiras aos 15 minutos. Vambora, começamos bem. Mais um lance. Sobral tá com ela, vai voltando atrás na jogada. Mineiro trabalha ela muito bem. Lançamento pra frente. Nossa jogada característica, Daverson. Do Cuiabá. Lei do ex mais uma vez. Esquece, cara, ele sempre faz gol contra o Palmeiras, seu ex-time, né? A lei do ex funciona assim aqui no Brasileirão. 45 minutos, tá acabando o jogo, vem o Dudu pela direita, vem o Palmeiras, ele já deixou no chão, avançou na área, entrou, tocou pro meio da área. É gol do Veiga. Diminui o Palmeiras, 1 para o Palmeiras e 2 para o Cuiabá. Estamos jogando muito bem, mano, merecemos a vitória. O Vidia tá jogando muito mal. Bola pela direita, vem o André. Lançamento para ele justamente. Afasta a zaga, Daverson, de novo ele. Que golaço, belíssimo gol do Daverson. Mais um gol dele na partida, 3 para o Cuiabá, 1 para o Palmeiras. Cara, eu posso até ver quanto tá o jogo do Atlético aqui nas últimas pontuações, mano. Mas eu não vou ver, vou deixar assim mesmo e ver daqui a pouco. Vencemos, boa, muito bom. 1 para o Palmeiras, 3 para o Cuiabá. 3 pontos garantidos. Vamos ver como foi o jogo do Atlético. Se o Atlético ganhou, cara, esquece. Não vai ter como o Cuiabá mais ser campeão do Brasileirão. E vamos ver aqui agora, vou apertar em continuar. E o Atlético Mineiro ganha do São Paulo 4-2. Cuiabá não tem chances mais de ser campeão. 37ª rodada concluída, Atlético Mineiro primeiro com 86. Segundo, Flamengo é o único time que pode passar. O Atlético Mineiro tá com 83 por causa do saldo de gols, galera. Se o Cuiabá vencer e o Atlético Mineiro perder, vai ficar mesmo ponto, né, 86. Só que vamos perder no saldo de gols, porque o Atlético Mineiro tem 58 e o Cuiabá 50. O Flamengo ainda pode, porque vai empatar mesmo o número de pontos, mas vai ganhar aqui no saldo de gols, tem 61. Mas tá bom, cara, tem que aplaudir a equipe do Cuiabá, jogou muito bem
nessa temporada do Brasileirão, mas o título, ó, passou entre os dedos, cara. Deixamos escapar naquela partida contra o Sport. Era vencer ali e ser campeão, esquece, não tinha jeito. Mas perdemos, demos mole, vai ficar para a próxima temporada. Aí, rapaziada, como eu falei, saiu o Jonathan Cafu, já voltou de empréstimo, né, para a equipe do Corinthians, e também o Lucas Mineiro saiu da equipe do Cuiabá, voltou para o Sport de Braga de Portugal. E olha só, rapaziada, antes da última rodada do Brasileirão, tivemos um amistoso aqui entre México e Brasil, e foi uma partida emocionante, cara. 4 para o México, 5 para o Brasil. Amistoso, conseguimos vencer. Casemiro marcou, Neymar fez 2, Vinícius Júnior marcou também, e Militão fez seu gol. E vambora, mano, fechar aí o Campeonato Brasileiro. Nossa melhor campanha aí na história do Cuiabá no Brasileirão. Vamos descobrir se vamos ficar em segundo ou terceiro colocado. Primeiro não dá, né? Perdemos a chance de ser campeão. E fomos para a última rodada, galera. Aos 35 minutos, lançamento na ponta esquerda. Trocou de cabeça ali, sobrou com o André e ele chutou para fazer o primeiro gol do Cuiabá contra o Atlético Goianiense. Ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, escanteio para o Cuiabá, subiu de cabeça o Davidson e marcou um golaço 2-0 para o Dourado. O Cuiabá já não tinha chance de ser campeão, mas jogou firme, jogou sério e o André marcou mais um gol na partida, o terceiro do Cuiabá, fazendo 3-0 ainda no primeiro tempo e assim terminou. Final do Campeonato Brasileiro, 3-0 Cuiabá na última rodada. Finalizamos o Campeonato Brasileiro, rapaziada. Atlético Mineiro, grande campeão, 87 pontos e empatou seu último jogo. Cuiabá subiu para segundo colocado. Vamos terminando o campeonato como vice-campeão. 27 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 86 pontos. Terceiro foi o Flamengo, quarto Palmeiras, quinto Internacional e sexto São Paulo. Na sétima colocação ficou o Santos, de oitava Botafogo, nona Curitiba, décima posição Atlético Paranaense, 11º Vasco da Gama, 12º Corinthians, 13º Grêmio, 14º Fluminense, 15º Bahia, 16º Fortaleza e os rebaixados foram Sport Recife, Ceará, Atlético Goianiense e CRB. E a artilharia ficou assim, ó, Gabigol com 33 e Vidia com 33 também. Os dois disputaram aí muito legal essa disputa no Brasileirão e no final ficou empatado, né? Vão dividir aí o prêmio de artilheiro do Brasileirão. E o Gabigol vai dividir também o prêmio de assistência, mano, porque ele empata com 19, né, com o Luciano do São Paulo nas assistências aqui do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro campeão, o Flamengo deu mole, rapaziada. Se o Flamengo ganha esse último jogo, o Flamengo era campeão, mas o Atlético empatou e o Flamengo também. Tá, então o Atlético Mineiro campeão da Série A do Campeonato Brasileiro e o prêmio em dinheiro foi anunciado, rapaziada. Finalizamos aí o Brasileirão, ficamos em segundo colocado e conquistamos aí 13 milhões de prêmio monetário por ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. É uma grana que vai ajudar a equipe do Cuiabá nas contratações da próxima temporada. E vamos ver agora quem foi o melhor jogador da equipe do Cuiabá nessa temporada. Daverson, Vidia ou Bustos, mano. Na boa, vai ser o Vidia, não tem jeito. E foi o Daverson, cara, olha só. Caraca, o Vidia foi artilheiro, mas o Daverson levou aí como jogador do ano da equipe do Cuiabá. Porque olha aqui, ele ficou em primeiro colocado, né, como artilheiro do Cuiabá nesse ano, 43 gols, o Daverson fez 29 e o André fez 12. Penha fez 10 e o Pita fez 8. Vamos chegando no registro do treinador, ficamos com 67% de aproveitamento, né, nessa temporada, muito melhor que na temporada passada, que foi 45%. Fizemos 54 jogos, 36 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Nessa temporada conquistamos um título que foi a Copa do Brasil para cima do São Paulo. Primeiro título aqui do Guilherme XP com o Cuiabá. E olha só que show, rapaziada. Antes de terminar a temporada, chegamos no nível 10 aqui da zona do clube. Muito bom, level máximo. Como eu sempre falo, é muito importante chegar no nível 10 da zona do clube. E dá muitas vantagens, total de bônus por temporada 4 milhões. E a partir de agora podemos focar em outras áreas aqui do nosso clube. No total dessa temporada, rapaziada, marcamos 113 gols e sofremos 49. Recapitulando, o Atlético Mineiro campeão do Brasileirão, Flamengo campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Sul-Americana, Monterrey campeão da CONCACAF Champions League, o Borussia Dortmund ganhou do Flamengo e foi campeão do Mundial de Clubes, Cuiabá campeão da Copa do Brasil e o Bragantino foi campeão aí
da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então foi isso aí, rapaziada. Finalizando mais uma temporada. Vamos começar outra temporada no próximo episódio, galera. Espero que você tenha gostado desse episódio aí. Fomos campeões da Copa do Brasil, vice do Campeonato Brasileiro. Acontece, mas foi uma temporada sensacional, temporada muito boa aqui com o Cuiabá. E na próxima temporada tem mais, rapaziada. Vamos em busca do Brasileirão, que não ganhamos. Vamos em busca da Libertadores também. Reforçar o nosso elenco com novas contratações. Vender alguns jogadores que é necessário. Vou fazer tudo isso no próximo episódio. Se você gostou desse, fortalece no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Na tela final vou deixar o último episódio e também a playlist desse modo carreira. Passa lá se você perdeu algum app. Então é isso aí, família, ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.